E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a preparação do Flamengo contra o Atlético Mineiro, né? Lembrando que o jogo é em Minas Gerais, né? Na casa do Atlético, na Arena RMV. Aí o jogo vai ser às 9 horas da noite, certo? A rodada do Brasileirão. Vamos ver aqui a preparação do Flamengo, né? A escalação do Flamengo, se o time vai jogar com reserva ou vai jogar com titular. São Paulo ainda não definiu o time, né? Vai a campo, lembrando que o Flamengo tem um jogo importante quinta-feira pela Libertadores. Querendo ou não, ele pode poupar alguns jogadores, né? Pensando no jogo de quarta-feira. Vamos acompanhar aqui, tá certo? Se é novo, se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, tá certo? O canal vai ajudar bastante. Crédito SPN, link aqui na descrição. Vamos pro vídeo. Desses pontos e que confronto, hein, Rafa? Contra o Flamengo, que tá empolgadíssimo. Teve gente apostando 3-0 no Flamengo, né? Tem essa empolgação, essa animação. Você, Mariana? Grande. Não sei, a Mariana se encaixa nesse... É isso? Então, minha fonte estava certa. Mas não é para tanto, acho. Acho que o Flamengo vive uma fase melhor do que o Atlético Mineiro, não há dúvida. Nós temos os números, a gente vê também uma equipe que, no meu entendimento, ainda não tem uma proposta de jogo. Você vê o Atlético muito preso em campo, que não consegue desenvolver tecnicamente a habilidade individual dos seus jogadores. E o Flamengo que... Essa história de que está escolhendo jogar as Copas e não escolhe jogar o Campeonato Brasileiro, ela é muito bacana na boca do torcedor, ela soa como uma arrogância, porque você desmerece os adversários que conseguem fazer um pareamento contra o Flamengo, que foi o caso do América Mineiro, que lançou sua estratégia e obteve êxito, quase venceu o jogo, de um jeito muito interessante, montado pelo Wagner Mancini, marcação compacta, compondo ali o corredor central. Então, no geral, acho que o Flamengo é o mesmo. Circunstancialmente pode ter que ter um pouquinho mais de motivação das competições de mata-mata. O mesmo não é no sentido de escalação, você está falando de ambição. Também não. Ambição, eu consigo imaginar a parte anímica. Sim. Por exemplo, imaginamos nós aqui, jogadores do Flamengo. Qual é o próximo jogo? É pela Copa do Brasil. Opa, faltam 4 jogos para ganhar o título, vamos lá. Qual é o próximo jogo? É pelo Brasil. Pô, estamos 11 atrás do Botafogo. Eu acredito nisso, animicamente, mas não em empenho, em dedicação, em predileção. Até inconscientemente, inconscientemente. É o fator humano. Quando você tem mais probabilidade, você aumenta a sua motivação. E aí tende a melhorar o rendimento. Mas o que o Flamengo jogou contra o Grêmio, se repetir a performance, pelo menos em termos, né, de estrutura de jogo e tudo, ganha do Galo, sim. Não, se repetir, aí eu acho que é até a vantagem que a Mari destacou, né? É que a gente não conseguiu ver essa regularidade desse brilho no Flamengo do Sampaoli. Sim. Apesar de, assim, praticamente não perder, né? A sequência é muito boa. Não, o Flamengo é melhor, não tem como discutir isso, né? E o próprio Rodrigo Caetano falou ali há mais tempo, os 21 pontos disputados, o Atlético conquistou 3. Agora... Nossa, é muito pouco, né? Nossa, o Atlético assim, jogou... abaixo do Sim. imaginado. Para mim é explicável pela mudança completa, né, de ideia de jogo de antes e para um período de vazio, mas agora eu já não acho que está vazio mais não. Eu acho que no jogo contra o Grêmio, o Atlético deu algumas boas respostas. Sim. Acho que fez um jogo que poderia ter tido um empate. Não falo nem do lance do Allan Kardec, falo do volume de jogo mesmo. Contra o Grêmio, lá no Sul, o Atlético criou para vencer. Acho um jogo que o Flamengo tem um favoritismo. Agora, se tem uma coisa assim, o Atlético não é de tomar muito gol. Já não era ou passou a não ser quando o Filipão assumiu? Já não era. É um time que normalmente, antes do Filipão, era um time que tinha muita posse de bola e que jogava no campo do adversário. Depois o time ficou num vazio, num deserto, sem entender se ia, se ficava, as mecânicas não estavam definidas e aí perdia o jogo ou empatava. Empatou muito também, né? Em sequência. Agora vive um momento na tabela de classificação que é possível o olhar otimista. 7 pontos do G4. O olhar pessimista, quer falar realista? 7 pontos do G4. Não, realista não. 7 pontos do G4. Realista? Nos últimos 21 pontos conquistou 3. O momento é um momento realista / pessimista. Só que eu não acho que isso é eterno. E é curioso, porque o momento pode jogar contra os dois clubes, na verdade, né? O momento de ambos, assim, porque a mobilização de um mata-mata pode estar presente em um e aí entra com uma concentração baixa em partida de Campeonato Brasileiro e o Atlético precisando dar uma resposta sobre resultado agora, né?
A melhora acontece, estou com marra, melhora contra o Grêmio, teve oportunidade, toma o gol no momento em que ainda não tinha encaixado o seu jogo, mas depois recupera a confiança e até dita, né? O ritmo da partida ali, consegue gols que são anulados. Aí tudo bem, eu acho que tem realmente um avanço de desempenho. Agora o Atlético precisa de resultado, não adianta. Pode ser 1-0, sofrido com gol contra. Agora precisa partir para o resultado e, paralelo a isso, ir crescendo como equipe. Eu coloquei 3-0... puramente porque eu sou emocionada e quero ver um bom jogo. Quero ver muito baseado no que eu vi em Copa do Brasil, né, independentemente da escalação que o São Paulo coloca. Mas eu imagino um Flamengo conseguindo construir mais oportunidades. E construindo mais oportunidades, sendo mais efetivo também. E aí essa questão também da escalação, né, Pedro, vai ser uma dúvida que a gente sempre, claro, vai ter quando a gente fala do time do Flamengo, porque... Primeiro pelas peças e opções que tem e porque a gente tem visto o Sampaoli também rodando bastante. Tem alguma pista para amanhã, Pedro? Olha, Bruno, com o Sampaoli é bastante difícil porque é um pouquinho menos difícil nas horas anteriores ao jogo, porque ele às vezes faz uma atividade e tudo mais. Mas nos dias anteriores ele mistura bastante no Ninho do Urubu, mistura bastante as equipes, não faz formação às vezes do time exatamente, treina situações de jogo, então é mais complicado nesse sentido. Ele tem um elenco muito farto, né? Até me embolei na hora ali de falar as opções, estava me martirizando aqui porque eu não lembrava, porque o Flamengo teve 3 jogadores entrando em campo no segundo tempo, chamou muita atenção de muita gente, eram Pedro, Alan e o Cebolinha, que foi o nome que eu esqueci lá. Eu estava assistindo em uma das cabines da Arena do Grêmio e tinha um gremista, assim, logo bem próximo, assim, falou, assim é impossível competir, não tem como. Então, demonstrou o tamanho das opções que o Sampaoli tem à disposição, né? Foram 26 jogos, 26 escalações diferentes, algumas certamente por motivos de lesão, de suspensão e tudo mais. Na última, por exemplo, ele perdeu o Ayrton Lucas de última hora, perdeu também o Gerson por suspensão, mas ele gosta disso, ele gosta de mexer bastante e ele já declarou, é adversário a adversário, então não tem muito essa de poupar também em relação ao time que vai jogar durante a próxima semana. E como eu destaquei anteriormente, sábado à noite e quinta-feira à noite. É um tempo bem grande assim para o Sampaoli trabalhar esses atletas. Até a questão do desgaste ajuda a colocar o que tem de melhor na cabeça dele para essa partida. E essas mudanças, né, Pedro, até assim, repercutiu muito depois do jogo contra o América, não foi, Rafa? O fato dele não ter feito as 5 mudanças. E aí ficou no ar aquela história de que ele teria, não foi, Pedro, acho que conversado internamente, que ele não fez as outras mudanças porque não teria as peças que ele gostaria. Ficou essa história no ar aí também, não foi, Pedro? Às vezes há um questionamento por que ele pede os reforços, tem tantos jogadores à disposição e não utiliza essas 5 trocas que tem direito, né? Deixa ali morre com algumas no bolso e o time às vezes precisando de até um oxigênio novo, não só a parte técnica, como de um oxigênio novo. Algum tipo de questionamento, mas nada que caracterize como interferência no trabalho do Sampaoli, porque obviamente ele tem o seu modo de trabalhar e é muito, muito duro nesse sentido, né? E ele está enxergando o campo ali, né, da beira do gramado, Rafa. Quanto ao América Mineiro, quando ele dá uma liberdade maior para o Ayrton Lucas virar um verdadeiro ala e coloca o Matheus Cunha, goleiro, como terceiro zagueiro para dar saída de bola, manter o esquema com linha de 3, 2 volantes e 5, no caso 6 na frente, o Vitor Hugo entra e faz esse balanço muito melhor. O Arrascaeta passa a ser um atacante junto com o Bruno Henrique, sai da ponta, vai para dentro e se junta ao Gabigol. E ali você via um Flamengo muito pronto para ganhar o jogo contra o América Mineiro. Só que o América marcou muito bem. O São Paulo não vai dizer isso numa coletiva porque nenhum técnico passa esse atestado. Mas a sensação que eu tive é que ele se mexesse poderia causar um descompensamento desse lado posicional do time. E se isso acontecesse, o Flamengo poderia perder o jogo como quase perdeu. Tomou o gol primeiro, depois empatou no finalzinho. Porque ele mexeria para continuar tentando buscar o resultado ele não tinha feito. Se vocês pararem para observar bem, o Sampaoli só faz alterações para reposição de energia, quando alguns jogadores notadamente se desgastam, contra o Grêmio, por exemplo, ele tira o Bruno Henrique, tira o Arrascaeta e não tira o Everton Ribeiro, que estava mal tecnicamente, porque eram 2 jogadores que estavam mais desgastados fisicamente no jogo que exigia intensidade. Ou ele faz esse tipo de alteração, ou ele mexe para frente.
Ele não consegue botar o time com mais compositores. Ele faz alterações que tira gente do ataque e bota gente no meio campo. Ele não crê nesse futebol. O futebol dele é de profundidade, amplitude, campo largo, muita gente no campo de ataque. E enquanto o América Mineiro quase perdeu o jogo. O Atlético hoje ele já tem capacidade para conseguir marcar dessa maneira que vai ser necessário, que o Grêmio não conseguiu, Marra, e mais, vai ter a capacidade de machucar o Flamengo? Acho que vai ter capacidade de machucar, sim. O Atlético fez um jogo antes ainda, na era do Cudê, contra o Palmeiras no Mineirão, e foi um empate 1-1, foi um jogo grande, um jogo de lá e cá, com chance dos dois. Aquele gol do Rony, né, da bicicleta, que foi anulado. O time é um time bom, sim, cheio de jogadores bons, tem muita capacidade. Eu acho que o que aconteceu foi assim, uma erupção, sabe assim, abriu tudo, né? E uma erosão, melhor dizendo. Porque a gente falava, o Atlético não precisa mudar a maneira de jogar, mas buscou um treinador que entende o futebol de outra maneira. Não, diferente. Então, mas já há algum tempo ele tem tentado abrir mão um pouco do que ele fazia e se adequar às situações que ele via em campo. Por exemplo, o jogo contra o Goiás foi uma forma diferente. O jogo contra o Grêmio foi muito parecido com as ideias do Cudê, com um detalhe. Paulinho não foi o segundo atacante. O segundo atacante foi o Igor Gomes, que era o jogador que ficou mais perto do Hulk. O Paulinho fechava um dos lados do campo. No jogo contra o Goiás, a gente via um Hulk muito distante, ninguém conseguindo chegar. Foram 2 jogos seguidos. Então ele tem tateado, a sensação que eu tenho, que em quarto escuro, acho que poderia alguém acender a luz ali e tal e melhorar, ele tem tentado achar a melhor formação. E pela entrevista, eu acho que o Atlético vai mais ou menos do mesmo jeito que jogou contra o Grêmio. Isso diz muito também sobre o time que ele tem, né? Que essa adaptabilidade dele de tentar ficar mais com a bola, de tentar ficar mais no campo do adversário, de tentar buscar mais o gol, aproveitando o Hulk, quem que se encaixa melhor ali e leva a bola com melhor qualidade para ele, porque diz muito sobre o elenco que ele tem, né? Eu acho que vai ser um jogo jogado em poucos metros. Vai ser um jogo o Flamengo já jogou assim contra o Grêmio, né? O Flamengo contra o Grêmio chamou a atenção a capacidade que o time teve, até cheguei a dizer na transmissão da rádio, que parecia em alguns momentos o modelo do Diniz, né? Muita gente posicionada próxima, espaços encurtados entre jogadores de construção, pouquíssima gente no campo de ataque, Bruno Henrique por dentro, Gabigol vindo buscar a bola. Era o Flamengo agrupado e jogando com bola de segurança, porque tem técnica para isso. Disso que o Mário está falando, para mim vai falar muito mais sobre o Atlético do que sobre o Flamengo. Mas o Grêmio... é Independência. É algo diferente ainda, né? Que o Atlético não viveu esse ano. Eu estava até vendo as... Era Independência? O jogo vai ser Independência. O jogo contra o Grêmio, o Flamengo e o Grêmio, não foi um jogo de muitas faltas, né? Não foi um jogo de muitas faltas, apesar desse pouco espaço. E de muito controle de bola do Flamengo, que trafegou entre 65% e 70% de posse o jogo inteiro. O Grêmio, que é um time de transição e velocidade, sofreu muito, porque não tinha essa iniciativa. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Coloca nos comentários o palpite de vocês, tá certo? Para Atlético Mineiro e Flamengo hoje. Lembrando que o jogo é 9 horas da noite na arena do Atlético, na arena MRV. Lembrando também que o Rodrigo Caio foi cortado, né? Ele teve um quadro viral e foi cortado, não viajou nem com o elenco. E Pulgar ainda segue machucado no departamento médico. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like, tá certo? Vai ajudar bastante. Crédito CSPN, o link vai ter na descrição. Valeu.